Em 1688, apenas 40 anos após a Inglaterra decapitar um rei, não estava à beira de outra guerra civil. O rei Jaime II, um monarca abertamente católico, governava um paz fervorosamente protestante. Ele ignorava o parlamento, construía um exército formidável e parecia determined a transformar a Inglaterra em uma monarquia absolutista como a Frana. A história parecia prestes a se repetir. O sangue estava prestes a ser derramado. Mas então algo extraordinário aconteceu. Uma revolução ocorreu, um rei foi deposto e todo o sistema político foi reformulado com quase nenhuma gota de sangue derramada em solo inglês. Foi chamada de Revolução Gloriosa, mas foi realmente gloriosa ou foi na realidade um golpe cuidadosamente orquestrado por um grupo de aristocratas ricos e como eles conseguiram destituir um rei sem uma guerra? Esta numa histeria de batalhas, uma histeria de cartas secretas, intrigas políticas, uma invase convidada e um rei que tomou uma decisão fatídica que mudou a histeria. Ele fugiu. Quando Jaime II ascendeu ao trono em 1685, ápice a morte de seu irmão Carlos II, as coisas inicialmente pareciam promissoras. Ele prometeu proteger a Igreja da Inglaterra e cumprir a lei. O Parlamento lhe concedeu um oramento generoso. Mas Jaime não era o político astuto que seu irmão fora. Ele era um homem de princípios, rígido e impaciente. Um católico devoto, ele acreditava que sua missão era restaurar liberdade e poder aos seus companheiros católicos. Ele começou a nomear católicos para cargos-chave no exército, governo e universidades, violando diretamente as leis de teste do Parlamento. Ele usou os poderes de dispensa reais para ignorar leis de que não gostava. A oposição protestante, conhecida como os Whigs, ficava cada vez mais alarmada. Mas eles se confortavam com um fato: Jaime estava envelhecendo e suas duas filhas Maria e Ana eram protestantes devotas, casadas com princípios protestantes. Eles precisavam e esperar, Jaime morreria um protestante, assumiria e tudo ficaria bem. Junho de 1688. Um evento abalou todos os cálculos políticos. A rainha católica de Jaime II Maria de Medena, a Pesvrios Abortus Espontânеos, deu-lhes um filho Soudevel. A criana Jaime Francisco Eduardo Stuart tornou-se imediatamente herdeiro do trono, superando suas duas irmãs protestantes. Para a elite protestante da Inglaterra, isso foi um desastre inaceitável. Significava não apenas outro rei católico, mas uma dinastia católica que se estenderia pelo futuro. Imediatamente, rumores tchíchicos começaram a se espalhar. Eles alegavam que a criana não era da rainha. Diziam que era um bebe contrabandeado para a sala de parto em uma panela de aquecimento para enganar a nau. A conspiral da panela de aquecimento tornou-se uma das teorias da conspiral mais bem-sucedidas da história, embora sem fundamento ela destruiu a legitimidade do princípio recém-nascido. O tempo da paciência havia acabado. Era hora de agir. Um grupo de 7 nobres e bispos influentes, representando tanto os Whigs quanto os Tories, reuniu-se em segredo. Eles ficaram conhecidos como os Sete Imortais. Eles fizeram o impensável, escreveram uma carta secreta, para um Lord Inglês, mas para um príncipe estrangeiro, Guilherme de Orange. Quem era Guilherme? Ele era o governante dos Países Baixos, um defensor do protestantismo na Europa e, crucialmente, o marido da filha mais velha de Jaime Maria. Tecnicamente, eles estavam convidando o genro do rei para invadir a Inglaterra. Portanto, a carta afirmava que o povo inglês estava farto do governo de Jaime e apoiaria Guilherme se ele chegasse com um exército para proteger a F protestante e as liberdades. Isso não era inteiramente verdade. A maioria dos ingleses ainda temia outra guerra civil, mas era o que Guilherme precisava ouvir. Guilherme de Orange era um idealista íngnuo. Ele tinha a sua paria agenda. Estava travado em uma luta de vida ou morte contra o poderoso rei Luís XIV da Frana e precisava dos recursos financeiros e militares da Inglaterra. O convite dos Sete Imortais foi uma oportunidade de ouro. Permitia-lhe intervir na Inglaterra não como conquistador, mas como salvador. Em novembro de 1688, Guilherme reuniu uma frota massiva maior que a Armada Espanhola 100 anos antes desembarcou em Torbay, na costa sudoeste da Inglaterra. Ele declarou que não veio
para conquistar, mas para garantir um parlamento livre e legal. Um exército estrangeiro estava em solo inglês. O rei Jaime tinha um exército ainda maior. Um confronto sangrento parecia inevitável. Então porque uma guerra civil no eclodiu. Se Savot quer explorar o choque psicológico que colocou um rei de joelhos, inscreva-se e ative as notificações. Este é o momento pivotal da Revolução Gloriosa. O rei Jaime II marchou para o oeste para enfrentar Guilherme. Militarmente, Jaime tinha a vantagem. Seu exército era maior e bem equipado. Mas, entre algo pior que uma derrota no campo de batalha, aconteceu traio. Um a um, seus oficiais e nobres mais próximos começaram a desertar para o lado de Guilherme. Joe Churchill, seu general mais talentoso mais tarde, o grande duque de Marlborough, o abandonou. O golpe mais devastador veio de sua própria família. Sua filha mais nova, a princesa Ana, fugiu secretamente de Londres para se juntar aos rebeldes. Quando Jaime soube da notícia, diz-se que ele exclamou em desespero: "Ah, Deus me abandonou. Até meus próprios filhos me abandonaram." Esse choque psicológico o destruiu. Ele lembrou do destino de seu pai, Carlos I. Paralisado pelo medo de uma guerra civil e pela perspectiva de captura e julgamento, seu espírito de luta desmoronou. Ele ordenou que seu exército recuasse para Londres. Guilherme não queria transformar Jaime em um mártir. Ele queria Jaime fora. Guilherme deixou deliberadamente uma rota de fuga aberta. Seu exército avanou lentamente em direção a Londres, aplicando pressa, mas evitando confronto direto. Em Penico, Jaime fez exatamente o que seus oponentes esperavam. Primeiro, ele enviou sua esposa e filho, recém-nascido, para a Segurana na Frana. Depois, em uma fria noite de dezembro, ele jogou o grande selo da Inglaterra no rio Timizão, ato simbólico para paralisar o governo, e fugiu. Ele foi brevemente capturado por pescadores, mas Guilherme permitiu que ele escapasse novamente. Por fim, Jaime II chegou a Frana em Segurana, passando o resto de sua vida como hóspede na corte do rei Luz Décimo IV. O rei havia fugido, o trono estava vago, o parlamento foi convocado. Eles enfrentaram um dilema constitucional. Jaime ainda estava vivo, então ele ainda era rei. Ápice, muito debate, eles encontraram uma solução legal inteligente. Declararam que ao fugir Jaime II havia abdicado do governo e assim o trono estava vago. Agora eles podiam preencher a vaga. Ofereceram a coroa no apenas esposa de Guilherme Maria, a herdeira legítima, mas a Guilherme e Maria, para governarem juntos como comonarcas. Isso era sem precedentes. O poder seria compartilhado. Mas havia uma condição. Antes que Guilherme e Maria pudessem assumir o trono, eles tinham que concordar com um documento que mudaria a Inglaterra para sempre, a Declaração de Direitos de 1689. Esse documento declarava que um rei não poderia suspender leis e impor impostos ou manter um exército permanente em tempos de paz sem o consentimento do Parlamento. Garantia leis parlamentares livres e liberdade de expresso dentro do Parlamento, proibia punis cruis e incomuns e crucialmente declarava que nenhum católico poderia sentar no trono inglês. Essa foi a essência da Revolução Gloriosa. Não foi uma revolução do povo nas ruas, foi uma revolução da elite no Parlamento. Eles aboliram a monarquia, eles a redefiniram, criaram uma monarquia constitucional onde o rei governava através do Parlamento no contra ele. Então porquê a Revolução de 1688 foi gloriosa? No porquê foi sem sangue. Houve confrontos ferozes na Escócia e especialmente na Irlanda, onde Jaime tentou recuperar seu trono. Foi gloriosa porque na Inglaterra uma transferência revolucionária de poder ocorreu sem uma guerra civil. Foi gloriosa porque estabeleceu um princípio que moldaria o mundo ocidental. O governo deve ser baseado no consentimento dos governados, no direito divino de um indivíduo. Jaime II não perdeu seu trono por ser católico. Ele o perdeu porque tentou governar como um monarca absoluto em uma nau que não mais aceitava isso. Sua decisão de fugir embora covarde provavelmente poupou a Inglaterra de outro banho de sangue. A Revolução Gloriosa, numa histria de eres e viles, uma histria de interesses calculados e intrigas políticas e, em última, analisa o triunfo de uma ideia, a ideia de que até um rei deve responder lei.